Fala, Render People! Gente, olha só, esse vídeo é a continuação da primeira parte, né, de como fazer uma praia super realista no 3D Studio Max no Corona. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer essa parte aqui da areia, né, como criar essa areia super realista, de maneira que ela fique seca aqui onde está longe da água e começa esse degradê, aonde ela vai ficando molhada e vai encontrando o mar, né? A gente fez isso aqui no último vídeo. Se você ainda não assistiu, volta lá que tem o meu último vídeo, onde eu postei um tutorial ensinando a fazer isso. E nesse de hoje a gente vai aprender a fazer o mar, a parte da água, tá? Principalmente aqui esse encontro da areia com o mar e como fazer essa espuma bonitona aqui, ó, que acontece quando a gente tem um encontro da água aqui na praia, beleza? Então vamos para o tutorial, a nossa continuação, parte 2 da super praia realista que estamos criando aqui. Vamos lá! Uou, bora então pro tutorial. Só vou começar pedindo para você se inscrever aqui no canal se não quiser perder nenhum tutorial de renderização. Eu posto aqui todas as semanas conteúdo gratuito, aulas inéditas para você, tá bom? Então se você gosta de ArcViz, gosta de renderização do mundo 3D, ambientes virtuais e cenários, considere se inscrever aqui no canal, beleza? Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar, então, né, esse material aqui pra gente poder ter o mar e ter as ondinhas aqui, né? Pelo menos aquela espuma das ondinhas. E como é que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui o nosso editor de material, vou criar um material aqui, ó, um Corona Physical Material, beleza? Eu vou chamar esse material de água do mar e vou aplicar aqui no nosso mar. Se eu criar um preview aqui, ó, a gente vai ter justamente isso, tá? No último tutorial aqui, onde eu ensinei a fazer essa parte da areia, tá? Areia molhada e areia seca, a gente utilizou o Corona Distance para fazer isso, tá? E a gente também utilizou um material chamado Corona Layered Material, tá? Nesse caso da água a gente não vai precisar e a gente vai o quê? Usar o Corona Ambient Occlusion, Corona AO. Tá? E esse cara aqui, ó, eu vou colocar aqui no Base Color agora para a gente poder ver o que está acontecendo. E ele funciona mais ou menos da mesma maneira que funciona o Distance. Só que o Distance, ele funciona a partir daquele objeto que a gente selecionou, né? Não importando nenhum dos eixos. E o Corona Ambient Occlusion, ele funciona de maneira diferente. Por quê? Para que serve o Corona Ambient Occlusion? Primeiro eu vou te dizer, tá? Que olha só, minha mão tá aqui, ó, clara, os dedos, quando eles vão se encostando, a junção dos dedos aqui, ó, cria uma sombra, né? Uma mão, quando vai chegando perto da outra, olha só, como vai girando sombra, quando se encostam, a gente tem sombra ali dentro, né? E essa simulação de sombra pode ser feita com esse Corona AO. Então, quando a gente aplica esse material, por exemplo, numa parede, a gente pode dizer que na junçãozinha, nas quinas das paredes, a gente quer que fique um risquinho preto. Por isso que a gente pode dizer aqui, ó, um risquinho preto e o resto da parede é branca. Ou aqui colocar mapas mesmo, tá? Só que serve para tanta coisa esse Corona Ambient Occlusion, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai utilizar para uma outra utilidade. Mas basicamente é isso. Quando tá encostando em alguma coisa, ele fica preto e quando tá longe, fica branco, tá? Agora olha só, eu vou aplicar ele aqui e vou fazer um preview para a gente ver como é que tá ficando. Você vai ver que nada aconteceu, né? Pô, André, mas tu não falou que ia ficar pretinho onde está encostando? Olha só, uma das coisas que o Corona Ambient Occlusion, Corona AO, existe, ele tem aqui, ó, Calculate from Outside, que é o que está vindo de padrão, mas tem o Inside. Basicamente é o seguinte, ó, Outside é para quinas, por exemplo, maiores de 180 graus, 180 graus é um reto, né? E quando começou a ficar maior do que 180 graus, vira uma quina, né? Uma quina que você pode bater com a cabeça lá e se machucar. Então, Outside, por fora, ele vai fazer essa linha. E inside é a parte aqui de dentro, ó. Ou seja, menos de 180 graus é inside, então vira um canto, né? Tem a quina por fora e canto por dentro. Eu não sei se tem outro nome aqui, mas menos de 180 graus vai ficar onde eles estão se encontrando pela parte de dentro. E o que está acontecendo aqui? A gente tem a nossa água e a gente tem a nossa areia subindo, né? Então, é a parte de dentro, né? E não o outside, a parte de fora. Por isso eu vou mudar aqui para inside. E quando eu gerar aqui o preview, ó, o que vai acontecer? Tadã! Ficou preto. Mas não era para ficar preto e branco? Calma lá, né? A gente tem a configuração aqui, ó. A distância tá em 100, né, gente? Se eu botar aqui, ó, 1, olha só o que vai acontecer. Agora sim, ó. Começou e daí ficou branco, tá? Eu posso diminuir aqui, ó. Posso botar 0,5. Ele vai cada vez diminuindo, 0,2, 0,1. Outra coisa que você pode fazer é esse Color Spread aqui, ó, para ficar mais marcado ou mais degradê, ó. Se eu colocar 1, ele vai ficar completamente marcado, olha só. E daí a gente pode aumentar aqui para 3, olha só. 2, por exemplo.
Tava 0,3. 2, olha só que grande que ficou isso aqui. Por causa desse color spread aqui, ó. Então, vou botar aqui 0. Vou botar 0 mesmo, tá? A gente vai testar as coisas. Por isso que o meu interativo tá funcionando aqui, porque a gente quer testar como é que isso aqui vai funcionar. Então, a primeira coisa é você entender como é que funciona essa parte aqui do Ambient Occlusion nesse material. E agora, o nosso desafio é o quê? Dizer o seguinte, né? Olha, onde tá branco é água normal, transparente. E aonde tá preto ali, eu quero que fique a espuma. Só que a gente não pode colocar materiais completos aqui dentro, ó. Aqui em Occluded Color é só um mapa que dá pra botar. E Unoccluded Color é um mapa também. Não dá pra, tipo, criar um material, por exemplo, tijolo botar aqui e um material de folha de vegetação botar aqui. Sim, só mapas. Então, só o diffuse ou só o reflexo. Então, isso limita um pouco a gente. Mas eu vou te mostrar essa solução de como é que a gente vai resolver isso aqui. A gente vai fazer isso com um mapa, tá? De noise. E esse mapa de noise, a gente só tem que fazer algumas configurações diferentes, porque isso aqui não tá parecendo espuma, né? E a gente vai usar alguns mapas de noise para poder formar isso. O primeiro mapa que eu vou te mostrar vai ser esse primeiro noise que a gente vai ligar ele, tá? Vai ligar onde? Bom, se a gente fizer um preview de render aqui, a gente sabe que aonde tá preto aqui é onde tá perto e onde tá branco é onde tá longe, certo? Então, onde tá preto aqui é no Occluded Color, a gente vai ligar esse cara aqui no Occluded Color, beleza? Só que esse mapa aqui, a gente vai fazer alguns ajustes. Então, quando a gente vier aqui no Noise Parameters, eu quero que fique mais com cara daquele efeito mesmo de espuma do mar, tá? E eu até tenho uma espuma aqui, porque eu tive que olhar de referência para a gente poder tentar chegar o mais perto possível, né, da referência. Eu até baixei aqui algumas, ó, tipo essa imagem aqui para ver mais ou menos como é que era. Peguei uma foto aqui também de mar, olha só, ela tem essas imperfeições aqui. Tem mais uma aqui assim, ó, onde a gente consegue ver também isso aqui. Beleza, em cima disso, eu vou tentar chegar nesse mesmo resultado utilizando aqui o noise, tá? E para isso, eu vou vir aqui em high, vou colocar 0,5, tá? Fiz vários testes. E isso foi o que ficou mais perto do que eu queria. E aqui coloquei 0,45. Então os lows, né, que são os escuros, a gente subiu, né? E o high, que é os claros, a gente desceu. Então a gente deixou muito mais contrastado, tá? Isso aqui já ficou mais interessante. Se eu fizer um render preview aqui, o que vai acontecer? Tá aqui, ó. A gente já tem essas manchas aqui do nosso efeito do noise. Só que tá muito grande, né, gente? Então aqui, ó, o size tá 63,5. Eu vou botar aqui, ó, 5. Pronto, a gente já começa a ter uma coisa mais interessante, parecendo um pouco mais a espuma. Eu sei que tá longe ainda, mas confia em mim que isso vai ficar bom. Agora, tem uma outra sacada que eu quero te mostrar, que é o seguinte, ó. Vidro, água, essas coisas, a gente não consegue muito ter controle na cor, porque depois isso aqui vai ficar transparente, né? Vai ficar com bastante reflexo. Então, a grande sacada que eu encontrei para fazer essa espuma ficar realista é, além de copiar isso aqui pro Basic Color, é copiar isso aqui para onde? Pro Refract Amount. E quando eu fiz isso, gente, olha só, já começou a ficar muito mais parecido. Por quê? Porque a gente começou a deixar totalmente transparente longe e aonde tem as manchas, a refração, ela não ficou mais transparente. E daí o que aconteceu? A gente consegue ver isso aqui, tá? Só que olha só, a gente ainda tá vendo uma parte escura aqui e tudo isso, mas não se preocupe que a gente vai corrigir isso aqui agora. A gente vai fazer o seguinte, ó, porque a gente tem esse noise funcionando já aqui, né? Só que agora eu vou fazer o seguinte, a cor 1 do nosso noise é preto, tá? Então, onde é preto eu vou colocar um outro noise. E onde é branco eu vou colocar um outro noise. Vou criar aqui, ó, 2 noise. Um aqui, tá? E mais um aqui. E eu vou configurar eles também, tá? Esse outro mapa de noise aqui, que eu vou colocar na cor 1, eu vou botar o tamanho dele aqui em 4, size também, né? Pra ficar pequeno. E vou colocar a mesma configuração aqui, ó, 0,5 e 0,45. Ó, se eu aumentar o tamanho dele só para você ver, ele ficou uma outra coisa. E olha só que legal. Então, aonde estava preto, ele criou um outro noise, né? É isso que a gente quer. E esse outro aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer diferente. Vou fazer 0,55 e 0,35. Ele vai ficar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui e vou botar um size de 2. Então, já temos agora um noise muito mais complexo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui agora no nosso render. Já ficou muito mais interessante, parecendo realmente uma espuminha, né? Ó, porque a gente tem um noise dentro do outro, tá vendo? Ó? Vários, eles vão formando e vai ficando muito mais parecido com isso. Só que daí tem uma outra parada que é o seguinte, ó. Você lembra que a gente tinha só uma área aqui pequena e isso aqui tá indo lá até lá atrás? Não parece certo, né? Eu vou dizer o porquê. Porque aqui na frente eu vou fazer mais uma coisa. Que além desse mapa complexo agora de noise que a gente tem estar no Occluded Color, esse Max Distance que a gente tinha como 2 quando só existia o mapa de Ambient Occlusion, eu vou fazer ele ser obedecido também
por esse mapa de noise. Então, olha só, eu vou colocar ele aqui no AO Distance também. Então, aqui dentro do AO Distance, a gente vai colocar o mesmo mapa de noise. E dessa maneira, foi que eu encontrei para que realmente ele respeite a delimitação que eu quero aqui, ó. E saiu todas aquelas manchas pretinhas que tinham aqui, ó. Então, olha só como já tá ficando bonita a nossa água. Já tá ficando com cara de espuminha, certo? E daí acontece uma coisa, né, gente? Eu queria que, na verdade, aqui na borda toda ficasse branca, porque quando aquela espuma tá vindo, aonde tem o contato com a areia mesmo, tem uma faixa de espuma bem densa, né? A gente consegue perceber que isso aqui é um mapa que tá terminando do nada, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou criar mais um mapa de Ambient Occlusion. Então eu vou vir aqui em Maps, Corona, Ambient Occlusion. Eu vou colocar esse cara aqui, tá? E esse Ambient Occlusion aqui, ó, eu vou ligar ele em todas essas cores do noise aqui, ó. Vamos fazer um previewzinho só para ver o que vai acontecer, tá? Olha só, praticamente sumiu, né? Não deu certo, André. Calma, a gente vai fazer alguns ajustes agora. A gente vai vir aqui, primeira coisa, no Color Spread desse Corona Ambient Occlusion aqui, ó, e eu vou botar 1, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Então já ficou bem mais marcado aqui, tá? E a outra coisa, eu vou ter que aumentar esse Max Distance que tá em 100 aqui, eu vou botar 1000, tá? Fiz vários testes aqui e foi o que mais ficou parecido. Daí olha só o que tá acontecendo agora. Vamos só esperar limpar aqui, ó. Mas basicamente aconteceu aquilo que a gente queria. A gente tem uma formação de espuma aqui que vai praticamente desaparecendo lá, né? E quando tá bem aqui na bordinha, ó, a gente tem essa faixa aqui bem clarinha, bem branquinha. Então isso aqui já ficou bem mais interessante, tá? Só que tem uma outra coisa que tá acontecendo que eu não gosto muito. Deixa eu até colocar aqui em outra câmera. Vou colocar na câmera 1 aqui, ó, pra gente poder dar uma olhada. A gente tem que primeiro mudar o material da água também, né? Já vamos fazer isso para ficar mais interessante. Vamos fazer isso aqui agora, tá? A gente tem aqui o material que a gente botou em base color, refraction. Eu vou até tirar isso aqui, ó. Depois eu conecto de novo. E vou até, inclusive, usar um preset de água. Já tem aqui, ó, Water. Ele tá com preset de água, porque ele já tem uma corzinha. Vou ligar de novo ele no Base Color. E vou ligar ele aqui de novo no Refraction Amount. E agora, uma vez sendo água, agora ele tem o reflexo certo. Ele tá com a refração de 1.33, tá? Vamos fazer um previewzinho aqui de novo, que agora eu acho que vai ficar interessante. Pronto, agora já está aparecendo água e tem o nosso efeito aqui que a gente queria da nossa espuma, tá? Ficou um pouquinho lento, né, gente? Porque tem um monte de canal, um monte de Ambient Occlusion aqui, mas para se ter um resultado muito bom, precisa ter um material mais complexo também, né? Ainda mais que a gente quer que isso aqui tudo seja automático, se depois eu mudar o formato da minha praia, seja lá o que for. E daí se a gente for no detalhe, gente, a gente vai ver que, pô, tá bonito, mas isso aqui tá muito retinho, né? A gente pode ver, né, que esse contorno tá muito retinho, a gente precisa colocar umas imperfeições aí. Para isso eu vou selecionar a nossa areia, eu acho que não tem subdivisão suficiente ainda, eu vou vir aqui no Turbo Smooth, vou aumentar isso para 6. Beleza, ficou bem subdividido. E eu vou agora adicionar um modificador chamado Noise. Ó, e esse modificador aqui, ó, eu vou botar na escala de 4, vou adicionar o Fractal. E agora eu posso mexer aqui em todos os eixos o quanto eu quero, tá? Eu só vou mexer no eixo Z. Se eu botar 5, olha o que vai acontecer. Não quero tanto, né? Vamos botar 0.1, na verdade, tá? E daí o que vai acontecer? Se a gente for olhar aqui, ó, já dá pra ver até aqui na tela já, ó. Olha só. Né? Porque o que aconteceu? Ele modificou realmente a areia e fez várias ondinhas, tá? E daí quando a gente for fazer o render, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Tá vendo? Que ao invés de ter aquela linha dura, retinha, agora a gente começa a ter a água chegando em lugares diferentes, como realmente acontece, porque a gente tem várias imperfeições da areia, né? Ou a água mesmo, que ela vem toda onduladinha, mas o que importa pra gente aqui é o efeito que a gente vai fazer, né? No 3D nem sempre importa, ou na verdade eu vou até falar que a maioria das vezes não importa o que é, e sim o que parece ser, tá? Anota isso aí, gente. No 3D não importa o que é, e sim o que parece ser, tá? Então, às vezes você tem que achar artifícios para parecer ser aquilo que você quer mostrar, tá? Tá aí o nosso render. Eu vou agora fazer o render final, né? Vou dar uma recapitulada, mas tem mais uma coisa aqui ainda que a gente precisa mexer, obviamente, né? Porque a gente ainda não mexeu no bump dessa água. Porque o que a gente tá vendo aqui, ó, de imperfeiçõezinhas, é essa areia molhada que tá ali embaixo, tá? Então a gente precisa agora criar um bump para essa água, né? Para ela ter ondulaçõezinhas também. Vamos lá, e para o bump aqui, né? Eu vou criar também com o mapa de noise, tá? Eu vou pegar esse mapa de noise aqui, ó. Deixar ele não em regular, deixar ele em turbulence. A gente vai colocar a escala dele aqui em 20. E eu vou colocar ele aqui no base bump. Beleza? A gente já vai ter adicionado um bump ali. Só que esse noise, para uma água ficar ainda mais realista, eu vou adicionar outros 2 mapas
para adicionar aqui. Vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou dizer que aonde tem cor preta nele aqui, ó, eu quero um noise bem pequenininho aqui, ó. Vou botar aqui, ó, escala de 5 e vou botar na turbulência também. E na cor 2, eu quero também um noise aqui em turbulence e eu vou botar a escala dele de 100, beleza? E daí a gente consegue aí um outro noise com mais propriedades que pareçam ondinhas do mar, com variâncias e tal, né? Vamos lá. Além disso, tem mais uma outra coisa que eu quero fazer, mas antes eu vou fazer mais um previewzinho aqui, ó, pra gente poder ver. Ó, agora a gente já tem o bump aqui, ó. Só que esse bump tá muito forte, tá vendo? Tem que ter cuidado com o bump na água, tá, gente? Porque, por padrão, se a gente vier aqui, ó, o bump tem sempre 1, né? Pra água, eu sempre gosto de botar, tipo, 0,1, 0,2 no máximo. Tem que ser uma coisa bem discreta, tá? Água de piscina também. Mas olha só que bonito que já ficou. Tá? Então, a gente tem aqui um bumpzinho na água. E tem uma outra coisa que eu quero que ela fique com mais cor. Então, eu vou ver aqui nas propriedades da nossa água, aqui em Media Options. E a gente tem aqui um Absorption Color, tá? Que já tá um azulzinho, eu vou dar uma forçada maior nele. E aqui, onde tá a distância de 300, eu não quero 300, né? Ó, se eu botar 1, o que vai acontecer? Vai ficar mais cor de mar, tá vendo? Isso aqui 1 talvez seja demais. Vamos botar 2 aqui, 3, acho que 2 tá bom. Então a gente conseguiu deixar um mar mais bonito ainda. E agora sim, dessa vez, com tudo que tem direito aqui, ó. Com a nossa areia seca, areia molhada e também essa espuminha bonitinha que ficou aqui, tá? Galera, vamos lá. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial, tenha aprendido a criar esse material aqui. Gente, eu já fiz de diversas maneiras, tá? Essa é só uma maneira de conseguir chegar em resultado. E se você quer aprender outras formas de chegar em vários resultados dentro do ArcViz, considere acessar o site que está aqui na descrição desse vídeo, off3dacademy.com, tá? Treinamentos completos para você que quer se tornar um verdadeiro profissional de ArcViz ou um arquiteto que consiga realmente representar os seus projetos com fidelidade, consiga fazer renderings à altura dos seus projetos, né? Eu vou pedir também para você deixar um like nesse vídeo se você gostou, tá? Eu vou até abrir novamente aqui, ó, a nossa imagem só para ver como é que ficou o final, né? O final ficou isso aqui, ó, o que eu mostrei já no começo do vídeo. É esse resultado que a gente alcançou aí. Esse é o tutorial da parte 2. Se você não viu a 1, como eu falei no começo do vídeo, procura lá que eu ensino a fazer essa areiazinha bonitinha também, beleza, gente? Comenta aqui também uma sugestão de tutorial que você gostaria que eu criasse para você. Você tem dificuldade em algum tipo de material ou qualquer coisa relacionada ao ArcViz? Comenta aqui que eu posso criar um vídeo para você aqui nesse canal. Beleza, gente? Valeu, dá-lhe render!